Salmo capítulo 40, verso 1. A Bíblia diz assim: esperei com paciência, diga comigo, com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nesta série de mensagens, o poder da atitude, eu quero falar hoje a respeito do poder da paciência. Não sei se você vai ter paciência para me ouvir, mas eu vou falar. Hoje eu quero me ocupar de definir o que é paciência, que não é uma coisa tão simples assim. Semana que vem eu quero continuar falando sobre o poder da paciência. A paciência faz de um homem, de uma mulher, um ser muito poderoso. Ninguém derrota alguém paciente. Aquela pessoa que é paciente sempre deseja, sempre tem o que deseja. Dizem os ditados populares, né? O apressado come cru. O paciente tem tudo o que ele deseja. Então vamos à definição, e eu me ocupo disso hoje, do que é a paciência, e depois no final nós voltamos ao texto que acabamos de ler, o Salmo 40. A paciência é uma virtude que se baseia no domínio próprio e na capacidade de suportar as situações desagradáveis da vida, suportar as injúrias, os incômodos de terceiro, sem perder a calma, sem perder a concentração. Tem como base o domínio próprio. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 vai dizer que o fruto do Espírito é o domínio próprio, é a paciência. A paciência é a capacidade de suportar as coisas duras, difíceis da vida, sem queixa e sem reclamação. É a capacidade de analisar com calma cada situação, cada situação da vida, que a vida nos apresenta, e diante dessas situações, analisando com calma, buscar com a sabedoria de Deus a melhor saída para cada uma dessas situações. Isso é paciência. Geralmente, quando nós ouvimos a palavra paciência, nós pensamos numa postura passiva. O paciente é aquele que senta no consultório médico, espera. E vem a desculpa, o médico, ou a realidade, o médico está fazendo a cirurgia e você espera, naquela atitude passiva. Na verdade, a paciência não é uma atitude de passividade, a paciência é algo ativo. Vamos imaginar que você, com alguém, esteja descendo por uma escada um piano, um instrumento muito precioso. E você está na parte de baixo, a pessoa está na parte de cima, e a pessoa da parte de cima ajuda você a sustentar o peso, e ela tropeça, e ela coloca o peso todo sobre você. E você, para não destruir, para não despedaçar aquele instrumento tão precioso, você junta todas as forças da sua alma, do seu corpo, da sua mente, e sustenta aquele peso por um momento, até que a pessoa de trás se recupere e ela volte a ajudar você a carregar aquele peso. A atitude de suportar momentaneamente um peso, uma injúria, um incômodo, essa capacidade se chama paciência. A paciência também consiste em compreender o tempo e a velocidade natural de todas as coisas, não atropelar essa velocidade, permitir que elas caminhem no seu devido tempo, respeitar e compreender o tempo e a velocidade natural das coisas, consiste em entender que entre a semeadura e a colheita leva um tempo, e esse tempo precisa ser respeitado. Você não pode lançar a semente na terra hoje e chegar amanhã para desfrutar do fruto. Você precisa ter paciência.
Você precisa respeitar o tempo e a velocidade natural das coisas. Isso não tem nada a ver com preguiça, não tem nada a ver com procrastinação, tem a ver com entender o tempo natural de todas as coisas e respeitá-lo. Exemplificando, para ficar bem claro, uma viagem, o trajeto de São Paulo ao Rio de Janeiro leva de carro aproximadamente 5 horas e meia, para você ir tranquilo. O impaciente quer fazer em 3. E ele faz esse trajeto irritado, azedo. Ele faz esse trajeto muito atropelado, irritado, irritando todos os que estão ao seu redor. A impaciência, para compreendermos a paciência, é a sensação de que sempre estamos num lugar onde não deveríamos estar. Ou seja, eu estou aqui, mas eu estou impaciente com tudo que está acontecendo, porque a sensação que eu tenho é que deveria estar em outro lugar. E quando eu chego naquele outro lugar, eu sou impaciente com tudo aquilo que está ao meu redor, tudo me incomoda, porque a sensação que eu tenho é que eu deveria estar em outro lugar. E nós nunca desfrutamos da vida, do lugar onde nós estamos. Com a paciência, nós evitamos a frustração, a irritabilidade e criamos melhores possibilidades para tomarmos decisões sábias na nossa vida. Certo irmão de uma determinada igreja, ele tomou por missão ensinar o seu papagaio a pregar o evangelho. E ele ensinou direitinho. E o papagaio começou falando versículos, começou a dizer frases, e de repente o papagaio estava pregando. E ele ficou famoso, porque ele havia treinado o seu papagaio para pregar o evangelho, e de repente uma igreja diz: olha, nós queremos convidar o servo de Deus para trazer a palavra, traga o seu papagaio. E a igreja encheu, e a igreja estava naquela expectativa, um papagaio pregando o evangelho. Que habilidade tremenda desse irmão de treinar esse animalzinho para pregar o evangelho. A igreja cheia, e foi o louvor, as músicas e as orações. De repente chegou a vez do papagaio. O papagaio veio à frente, a igreja lotada naquela expectativa, e o papagaio assustado, nunca tinha visto tanta gente, e ele ficou calado. E o seu instrutor, treinador, dizia: prega, papagaio. E o papagaio assustado, calado. E o seu instrutor, mais perto no ouvido: prega, papagaio. E ele assustado, calado, e ele chegou bem perto: prega, seu miserável, eu treinei você. E ele calado, e as pessoas naquela expectativa, e o irmãozinho muito envergonhado com aquela situação, e disse: prega, porque se você não pregar, quando chegar em casa eu vou tirar todas as suas penas, eu vou te depenar. Ele diz: irmãos, o papagaio disse: irmãos, vamos orar, porque o diabo está aqui do meu lado, muito furioso. A impaciência nos deixa furiosos, nos faz fazer besteiras. A impaciência é a capacidade, a incapacidade de viver na velocidade que as coisas acontecem. Existem muitas coisas que exigem a nossa proatividade, a nossa pronta ação. Mas existem outras coisas que têm o seu ritmo natural, e a impaciência é essa incapacidade de respeitar a velocidade natural das coisas. Muitas coisas têm o seu curso natural. E não importa o que nós fazemos, essas coisas vão seguir o seu curso natural. Você não pode lançar uma semente na terra e chegar amanhã e querer desfrutar do seu fruto. Tem um tempo natural até chegar à colheita. Nós sofremos com a impaciência porque muitas vezes queremos as coisas diferentes do que elas são. Nós não aceitamos as coisas como elas são. E isso nos traz um sofrimento, uma irritabilidade. Nós não desfrutamos da vida, nós irritamos todos que estão ao nosso redor. Pensando, por exemplo, no trajeto de São Paulo, Rio de Janeiro, 5 horas e meia para você desfrutar do trajeto. O impaciente, ele quer fazer esse trajeto em 3 horas. Ele irrita todo mundo, ele acelera
exaspera todo mundo, ele fala palavrões na Dutra, ele quase sofre vários acidentes. O impaciente faz isso. O preguiçoso, ele olha para o trajeto e diz assim: legal, de São Paulo ao Rio de Janeiro, eu preciso chegar lá, eu sei que é uma cidade bacana, mas ele não toma iniciativa. O preguiçoso faz isso. O procrastinador, ele olha para o trajeto e diz: seria muito legal fazer esse trajeto, eu tenho carro, tenho recurso, mas qualquer dia desse eu vou pensar sobre isso. Esse é o procrastinador. E o paciente, ele inicia o trajeto com a compreensão de que ele vai levar de São Paulo ao Rio de Janeiro 5h30. E ele vai desfrutando da paisagem, ele vai desfrutando da companhia, ele vai desfrutando da família no carro. Ele não quer fazer em 3 horas, ele quer fazer em 5h30. E ele vai se colocar nesse trajeto e vai desfrutar de todo esse trajeto. Tá? A paciência, ela está relacionada à tolerância. E muitas vezes na Bíblia nós vamos ver como sinônimos: tolerância, perseverança e paciência. A tolerância está intimamente ligado à paciência, que tem a ver com essa maturidade que temos para compreender as coisas, não é? Para compreender as coisas. Certa vez uma mulher, uma mãe com uma criança, com uma garotinha no supermercado, e passam perto da gôndola de doces, e a garotinha diz: mamãe, eu quero essa barra de chocolate, essa e essa. E a mãe disse: não, filha, nós não podemos comprar chocolate. E a criança abre aquele berreiro, esperneia pelo supermercado, e a mãe respira fundo e diz: calma, Magali, calma, já estamos terminando, calma, tranquila, Magali, tenha paciência, fique quietinha, Magali. E a compra segue, e a mãe passa com a criança perto dos cadernos, e a criança quer um caderno com a capa de um desenho animado famoso, que custa caro, e a criança pede para a mãe, e a mãe diz: não, filha, nós não podemos comprar esse caderno. E a criança faz o berreiro, se esperneia para lá e para cá, e a mãe volta a dizer: calma, Magali, falta pouco, nós já vamos para casa, tenha paciência, nós já vamos passar pelo caixa, já vamos para casa, vai ficar tudo bem. E aí a criança passa pelos chicletes e quer levar caixas de chiclete. A mãe diz: não, filha, nós não podemos levar o chiclete. E a criança mais uma vez faz um estardalhaço no supermercado, e ela chora, essa esperneia, e a mãe novamente diz: quietinha, Magali, calma, tranquila, Magali, tudo vai ficar bem, nós já vamos para casa. E aí, passando pelo caixa, um rapaz que estava acompanhando a senhora e a sua filha disse: parabéns pela paciência da senhora com a pequena Magali, a senhora foi muito paciente com ela. E ela disse: Magali sou eu, a minha filha chama Cíntia. Eu sou a Magali. Eu estava dizendo para mim mesmo o tempo todo: calma, Magali, isso vai acabar. Calma, paciência. Paciência, capacidade de suportar as coisas duras da vida, sem perder a tranquilidade. Estar no comando das coisas. A paciência também se relaciona com a perseverança, como eu já disse, em relação, por exemplo, aos processos da vida. Existem processos demorados que têm início, meio, desenvolvimento, fim, e a paciência está relacionada a essa perseverança nos processos da vida, relacionada aos alvos que devemos atingir, as metas a serem alcançadas. Quantos não desistem de uma carreira universitária porque demora demais e não tem o quê? Não tem perseverança, não tem paciência. Algumas carreiras universitárias você vai precisar, para alguma delas você vai precisar 5 anos, para outras 6, para outras 8, para outras 10, para outras 12 anos para você estar apto para o mercado. E muitas pessoas não têm paciência, não perseveram, não têm perseverança. As grandes conquistas são deixadas para trás, porque nós não temos paciência, nós não respeitamos o curso natural, a velocidade natural das coisas, somos apressados. A Bíblia traz alguns textos que nos ajudam a pensar sobre isso. Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4, a Bíblia diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz
perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, sem lhes faltar coisa alguma. Alguns homens famosos falaram sobre a paciência. Leonardo da Vinci diz o seguinte: a paciência faz contra as ofensas o mesmo que as roupas fazem contra o frio, pois se vestires mais roupas conforme o inverno aumenta, tal frio não te poderá afetar. De modo semelhante, a paciência deve crescer em relação às grandes ofensas. Tais injúrias não poderão afetar a sua mente, não poderão afetar uma mente paciente. Benjamin Franklin também fala sobre a paciência. Ele diz: aquele que tiver paciência terá o que deseja. O homem paciente se torna um homem poderoso. Uma mulher paciente se torna uma mulher poderosa. Ok, nada deu certo, mas eu vou esperar, eu vou consertar, vou tentar de novo. Tentei de novo, não deu certo. Não, vou tentar mais uma vez, e mais uma, e com a paciência, com a persistência, acaba alcançando tudo o que deseja. Isaac Newton diz o seguinte: se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento, mais por ter paciência do que por ter outro talento. Emmanuel Kant também fala sobre paciência. Ele diz: a paciência é a fortaleza do débil e a impaciência a debilidade do forte. O homem forte, poderoso, sem paciência, ele se coloca em muitas encrencas, mas aquele que aparentemente é fraco, com paciência, ele pode se fazer forte diante da vida. Dizendo de outra forma, a impaciência é o fruto de não aceitarmos as coisas como elas são. A impaciência vem do fato de querermos as coisas muitas vezes do nosso jeito. As coisas não são como nós queremos que elas sejam, e nós sofremos demais porque queremos que tudo ao nosso redor seja exatamente do nosso jeito. A mulher quer o marido do seu jeito, o marido quer a mulher do seu jeito, os filhos querem os pais do seu jeito. Eu lembro de uma senhora que foi a uma ótica devolver os óculos, e ela disse: eu quero devolver esses óculos que eu comprei para o meu marido, porque ele ainda não consegue enxergar as coisas da minha maneira. Estou devolvendo, não serviu. Queremos um mundo ao redor do nosso jeito. Mas deixa eu te dar uma notícia: o mundo ao seu redor não é do seu jeito, ele é como é. E você sofre porque quer transformá-lo do seu jeito. A impaciência é gerada pela dor da frustração de querermos o mundo ao nosso redor do nosso jeito, e tal frustração gera mudança de humor, gera irritabilidade, gera ira, nos deixa azedos diante da vida. Uma pessoa impaciente é uma pessoa azeda, ela irrita todo mundo ao seu redor, porque ela está desrespeitando a lei natural das coisas. Certa vez, lá no interior, onde cresci, lá no campo, chegou alguém numa loja de produtos agropecuários e perguntou: tem aí veneno para rato? E o vendedor: tem, vai levar? Não, eu vou trazer os ratos até aqui para eles comerem. Impaciência faz as pessoas azedas. Pessoas azedas. No caixa de um banco, na época que a gente descontava cheque, você já descontou cheque? Já? Porque descontava cheque. Chegou lá um cidadão com cheque no valor muito alto, mas muito alto, e o caixa daquele banco, muito respeitoso, querendo puxar papo, dizendo: você quer descontar cheque? Você vai levar em dinheiro? Ele diz: não, eu quero tudo em clipes, em elásticozinho para minha esposa amarrar o cabelo. Impaciente se deixa a gente azedo. Sujeito na garagem do seu prédio, o elevador abre, tem uma pessoa dentro, ele pergunta: sobe? É pergunta natural, né? Sobe? Não, esse elevador ele anda de lado. Sobe não, ele anda de lado. A impaciência deixa a gente muito
muito azedo. Sujeito no consultório médico, a atendente do médico, toda delicada, toda respeitosa, pergunta, diz para o senhor, eu preciso preencher aqui o seu cadastro, a sua ficha, o senhor pode me dizer o seu nome? Qual é o seu nome? O meu nome é José de Souza. Souza com Z ou com S? É claro que é com S, se fosse com Z seria Souza. Pessoas se irritam porque não respeitam o curso, a velocidade natural das coisas. Pessoas impacientes se tornam pessoas azedas. O dicionário dá alguns sinônimos para impaciência: ânsia, aflição, agonia, inquietude, agitação, desassossego, ansiedade, alvoroço, excitação, inquietação, nervosismo, irritação, pressa. São todos sinônimos de impaciência. Nós somos convidados a vivermos de forma paciente. A Bíblia nos recomenda, nos convida. Colossenses 3,12 diz a palavra assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O imperativo de Deus: revista-se de paciência. Tenha calma. Não saia atropelando as coisas, porque isso vai estragar a sua vida, vai irritar muita gente, vai tirar pessoas do meu propósito. Não faça isso. Tiago capítulo 5, verso 7, outra recomendação. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Fala para quem está ao seu lado aí, ó. Seja paciente. Até quando? Até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono, da primavera. Portanto, irmão, seja paciente, seja paciente, seja paciente. Existem situações na vida que exigem, como eu já disse, a ação imediata. Nós precisamos agir. Você tem um filho doente, você não vai ficar lá, vou esperar acontecer o próximo inverno para eu ver o que eu vou fazer. Não, você tem que correr. Situações exigem ações imediatas, mas muitas outras exigem paciência. Quando a vida exige de você uma situação imediata e você quer ter paciência, nesse caso, a paciência é preguiça e procrastinação. Mas em muitos outros casos, você é convidado a seguir o curso natural de todas as coisas. A paciência é a capacidade de manter-se firmes nas dificuldades. Não é meramente a arte de esperar, mas é a habilidade de manter-se na postura correta enquanto você espera. Não é simplesmente cruzar os braços e deixar a tempestade passar. É a ação correta enquanto a tempestade está em curso. É a ação correta enquanto a tempestade está acontecendo. Para muitas coisas precisamos de ações imediatas. Para muitas outras precisamos esperar o tempo natural de todas as coisas. Uma senhora que começou a manusear o barro pela primeira vez para fabricar cerâmicas, faz a seguinte declaração. Ela diz o seguinte: minha instrutora dava a impressão de ser fácil centrar o barro na roda e depois erguer uma caneca lindamente moldada. No entanto, quando chegou a minha vez de fazê-lo, descobri que usar a roda não era uma coisa tão fácil assim. Desperdicei muito barro em minhas primeiras tentativas, enquanto lutava contra ele, esforçando-me e tentando forçá-lo a ser obediente. Fiquei impaciente, frustrada, irritada. Vendo minha frustração, a instrutora sugeriu que eu parasse de me esforçar, de brigar com o barro. Disse-me para fechar os olhos, sentir
sentir o barro e relaxar. Quando tentei fazer isso, pude sentir o barro encontrando o seu ponto central. Já não estava mais forçando a submeter-me, a submeter-se, mas permitindo-lhe centrar-se. A partir desse momento, fui capaz de criar melhores peças de cerâmica. A impaciência é tremendamente prejudicial quando nós queremos forçar uma situação a ser aquilo que ela não pode ser. Ela é tremendamente prejudicial. Ao invés de desfrutarmos daquilo que nós estamos fazendo, nós brigamos com aquilo que nós estamos fazendo. Brigamos. Um senhor consultou o seu vizinho de fazenda, disse: olha, eu preciso de uma motosserra para fazer um serviço. Você não sabe quem tem? Ele disse: o vizinho de lá tem uma motosserra, mas eu vou te dizer, ele é um cara irritado. Ele é um cara impaciente. Ele, eu também sou, eu vou lá pedir, e no caminho ele foi preparando a resposta que ele daria para a impaciência, para a irritação do outro, e ele foi preparando, e o amigo já havia dito para o outro que ele queria, e ele já chegou com o motosserra na mão para emprestar, e o outro que queria o motosserra emprestado, ao ver o vizinho com o motosserra na mão, disse: você não quer me emprestar? Não empresta essa porcaria, fica para você. E foi embora. A impaciência amarga a vida, irrita a vida. Será que eu estou falando com alguns impacientes nessa noite? Existem, repetindo já pela terceira ou quarta vez, coisas na vida que precisam da sua ação imediata. E nesses casos, paciência significa procrastinação. Mas existem muitas outras, já terminando, outras coisas que têm o seu curso natural. E não respeitar o tempo natural dessas coisas será trabalhar de forma inútil para transformar algo naquilo que ele não pode ser. Seria trabalhar para viver mais azedo, mais irritado, mais estragando, na verdade, a sua própria vida. Melhor é respeitar o tempo natural de todas as coisas. Melhor é respeitar o tempo natural de todas as coisas. E eu vou para o texto, para a gente terminar hoje. Semana que vem, continuamos falando sobre a paciência. O salmista diz: esperei com paciência. E você já sabe o que é paciência. Esperei com paciência. Respeitando o tempo, o curso, a velocidade natural das coisas. Porque se eu não tenho paciência, eu estou dizendo que o Deus que fez o curso natural das coisas é um Deus que não é sábio, é um Deus que não tem poder, um Deus que não cuida de nada, e Deus não gosta de ser ofendido. A Bíblia diz que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. E quando o Senhor olhou para mim e viu a minha paciência, viu a minha tolerância, viu a minha persistência, o que o Senhor fez? O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que o salmista está dizendo é que não foi num ato único. Ele chegou diante de Deus e disse: Deus, eu quero isso. E Deus, toma. Não foi isso, não foi um ato único, momentâneo. Foi uma persistência contínua, perseverante. A ideia que o salmista está passando é que ele não teve uma resposta imediata. Ele fez orações repetidas, orações repetidas. E quando ele achava que aquelas orações não teriam mais resposta, de tanto repetir, de tanto esperar, de tanto permanecer naquela oração, foi nesse momento que o Senhor se inclinou para ouvir o seu clamor. Lucas 11:8, o texto que lemos hoje: por causa da importunação se levantará e dará tudo o que precisar. Por causa da importunação, por causa da importunação. O salmista está dizendo que o Senhor se inclinou para ouvi-lo, por causa de uma oração perseverante, uma oração perseverante. O Senhor se virou para mim, e inclinar-se está no sentido de curvar-se.
no sentido de inclinar-se para frente. O salmista dá aqui a ideia de que Deus está lá administrando toda a sua criação, falando, chamando as estrelas pelo seu nome, cada um atendendo conforme diz a Bíblia, e o Senhor está lá e de repente o Senhor olha e vê alguém paciente, vê alguém perseverante, vê alguém que está lutando por algo sem desistir, está tendo o comportamento correto, respeitando o curso natural de todas as coisas, e Deus lá na administração do governo de todas as coisas vê uma alma paciente. E o salmista diz, então Deus para e faz assim, olha, interessante, chamou a minha atenção, ele se inclinou para ouvir o meu clamor, as minhas tristezas, o meu grito. Eu leio o texto até o verso 3 para nós orarmos e terminarmos. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou. De alguma forma, pela minha paciência, persistência, perseverança, eu chamei a atenção de Deus. Deus olhou para mim de maneira especial. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. E o que Ele fez? Eu chamei a atenção de Deus pela minha perseverança, pela minha persistência, pela minha paciência. Ele tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Quando foi que o Senhor parou para ouvir o clamor do salmista? Quando foi que o Senhor parou para ouvir o pedido de socorro do salmista? Quando foi que o Senhor parou para tirá-lo do poço de perdição? Quando foi que o Senhor parou para tirá-lo do atoleiro e colocar os seus pés na rocha firmada? Quando foi que o Senhor fez todas essas coisas? Quando Ele esperou com paciência no Senhor. E para terminar, eu vou dizer uma só frase para você: o Senhor sempre se inclina para uma alma paciente, perseverante e persistente em oração. Vou repetir para você: o Senhor sempre se inclina para uma alma paciente, perseverante, persistente em oração. Não desista, persista, tenha paciência. A semente que você lançou está germinando, Deus está cuidando, abençoando. A chuva certa vai chegar e você vai desfrutar de uma belíssima colheita. Tenha paciência. Esperei com paciência pelo Senhor. Pai querido, eu quero nesta noite orar em nome do Senhor Jesus pelos meus irmãos que vivem irritados pela vida, pelos casais que estão sendo abalados pela irritabilidade do marido, da esposa, porque um ou outro, por falta de paciência, tem se tornado azedos, trazendo, ó Deus, e formando um clima propício para a enfermidade, para o casal, para os filhos. Eu quero suplicar, ó Deus, que a Tua palavra crave o coração desse marido, crave o coração dessa esposa, crave o coração desses pais. Ó Deus, para que eles aprendam com o Senhor nesta noite a respeitarem o tempo e a velocidade natural das coisas criadas pelo Senhor. Que eles não vão conseguir transformar essas coisas em outras coisas que elas não podem ser. Eles precisam esperar no Senhor, com paciência, na certeza, na convicção de que o Senhor sempre se inclina para um coração e uma alma paciente, persistente e perseverante em oração. Que o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa noite. Eu oro ao Senhor, meu Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém.